Bom dia, bem-vindos a mais uma aula aqui na Alicerce TV. Aqui na nossa turminha do G1, a nossa aula de hoje é de português, pessoal. Meu nome é Patrícia e essa é a professora Milena. Bom dia, pessoal, bem-vindos à aula. Hoje nós vamos aprender a estrutura de um conto. E para isso nós vamos precisar de lápis de escrever, borracha, apontador e caderno, pessoal. Mas, antes disso, vamos para o nosso Mindfulness, o nosso momento de relaxamento e de concentração diária, tá bom? Então, pessoal, quero que vocês sentem na posição do Mindfulness de todo dia, tá bom? Vamos lá. Se concentrando, preparados para o Mindfulness. Todo mundo sentadinho. Isso. Com as costas retas, olhinho fechado. Vamos lá, pessoal. Isso. Isso. Ó, quando eu contar até 3, vocês vão puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Vamos lá. 1, 2, 3. Puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. Mais uma vez, pessoal. Puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. Agora, pessoal, eu quero que vocês se concentrem no barulhinho dos animais dos passarinhos. Isso. Prestem bastante atenção no som que vocês estão ouvindo. Tentem imaginar o que está acontecendo ao redor desse passarinho. Você ouve um barulho de água? Você ouve um barulho de vento? Tentem imaginar como é esse passarinho. Tem mais de um passarinho? Você escuta sons de passarinhos diferentes? Se concentrem apenas nos sons que vocês estão ouvindo. Isso, pessoal. Agora, quando eu contar até 3, a gente vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca mais uma vez. Vamos lá. 1, 2, 3. Puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. Isso. Mais uma vez, pessoal. Puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. Isso. Oi, professora. Imaginem que vocês são um passarinho. Se imagine no lugar desse passarinho, se imagine brincando e voando com ele. Isso. De olhinhos fechados, para os nossos amiguinhos que chegaram agora, vamos para a posição do Mindfulness, fechar os olhinhos. Isso. Agora, pessoal, vocês vão abrir os olhos de vocês lentamente. Quando vocês estiverem preparados, podem abrir os olhinhos. Vamos pegar as nossas mãos e colocar lá em cima, esticando o corpinho, para botar show, para preguiça, jogar a preguiça embora. E vamos começar a nossa aula, pessoal. Podem voltar para a aula, tá? Parei a musiquinha. Perfeito, pessoal, perfeito. Bem-vindo à aula, Tomás. Bem-vindo à aula, Pedro. Bom dia. Agora, vocês se lembram o que a gente viu, gente, no último conteúdo dessa matéria? O que a gente viu na nossa última aula de português?
Pode falar, O Letícia. conto de terror, o conto fantástico e o conto de fadas. Perfeito, Ana Mirella. Ó, gente, a nossa última... A gente viu sobre o conto. Isso, a gente aprendeu o que é um conto, né, pessoal? A gente viu sobre os contos. E hoje nós vamos aprender como é que é a estrutura desse conto, tá bom? Como é que funciona, como é que ele é escrito. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos continuar aprendendo sobre os contos. Você consegue se lembrar o que é um conto? Então, pessoal, e aí, vocês se lembram o que é um conto? Tá na cabecinha de vocês o que é um conto? Pode falar, Letícia. Um conto é tipo várias histórias, mas tipo conto de fada, vários contos, conto de terror. Perfeito, Letícia. O conto é uma história. Muito bem lembrado. Porém, o conto ele tem algumas especificidades, tá? Um conto é um gênero literário que possui uma narrativa curta e tem a sua origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias, tá? Então, o conto surgiu lá atrás porque as pessoas elas tinham a necessidade de contar e ouvir histórias, tá bom? E por passar por narrativas orais dos povos antigos, que significa como as histórias eram orais, como antigamente as pessoas não escreviam, elas só contavam as histórias, tá bom? Começou lá nos gregos e romanos, pelas lendas orientais, parábolas bíblicas, novelas medievais, até chegar ao formato de conto que é conhecido hoje, tá, pessoal? Então, o conto, ele é uma forma de contar história muito antiga, muito antiga, muito antiga. Por isso que ontem, quando a gente conheceu o conto, a gente conheceu o conto narrado. A gente viu 2 videozinhos sobre o conto, né? Por quê? O conto, ele não precisa ser escrito, como a carta, por exemplo. Vocês lembram da carta? Sim. A carta é um gênero literário que precisa ser escrito, né? Agora, o conto não. O conto, ele pode ser oral. A gente pode contar para as outras pessoas. Tanto que contar, né? A estrutura do conto é formada pela situação inicial, o desenvolvimento e a situação final. Gente, ó, por que eu troquei o nome de situação final por situação final? Porque é introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembra aquela estruturinha que a gente já conhece, né? Introdução, que é a situação inicial, o desenvolvimento e a conclusão, que é a situação final, tá? Essa divisão é uma parte muito importante para a composição do enredo do conto. Dessa forma, na construção do conto, ocorrem os elementos da narrativa, que são o foco narrativo, o espaço, o tempo e a verossimilhança. Gente, a verossimilhança é um nome difícil que a gente mal consegue entender, fica olhando, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu explicar rapidinho. A verossimilhança ela é o ato da gente normalizar coisas que são absurdas, tá bom? Por exemplo, no conto de fadas, é absurdo a gente imaginar que a Cinderela vai estar lá sendo maltratada e do nada os amiguinhos ratinhos dela vão costurar uma roupa para ela, não é? Só que na história, os personagens e o enredo da história torna aquilo ali uma coisa normal para a gente. A Cinderela não fica surpresa com os ratinhos falarem com ela. A Cinderela não fica surpresa com a mágica em si que acontece, não é? Então, isso que é uma verossimilhança, é a gente normalizar coisas que normalmente não são normais, né? Pode falar, Cauã. Posso ir no banheiro? Pode, meu bem. Devido à necessidade de contextualizar a narrativa, o conto sofreu diversas transformações ao longo da história, originando tipos de contos diferentes, tá bom? A gente ontem conheceu o conto de fada, o conto de terror, o conto fantástico, tá? Porém, eles não são os únicos tipos, obviamente. Separei aqui alguns contos, como o conto de ficção científica,
o conto infanto-juvenil, o fantástico conto de fadas, a gente já tinha conhecido ontem. Mas, assim, a gente tem diversos tipos de conto, tá? Porque conforme o passar do tempo, esse conto, ele teve a necessidade de aumentar os tipos dele, né? Porque a sociedade vai evoluindo e as pessoas vão tendo outras ideias. Trouxe aqui a estrutura de um conto propriamente dito para a gente conhecer, tá bom? Então, vamos lá. Letícia, você consegue ler essas duas linhas aqui para mim, esse primeiro parágrafo? Qual? Esse é o primeiro parágrafo aqui, ó. Essas duas linhas. Ao escrever um conto, é necessário Letícia travou? Eu tô tentando. Ó, observar. Mas cadê o I? É com B mudo. Você escreve mudo. Ó, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o B mudo mais para frente, sobre as letras mudas, tá? Mas nesse caso, a gente fala observar. Tá vendo? A gente não tem o I aí no meio. Observar sua estrutura e as partes que Compõe o enredo. Ponto final. Perfeito. Gente, Tomás, você está na fila para ler? Para ler. Tá, então pode ler o próximo. Depois eu explico se você terminar de ler. Tá. O próximo parágrafo. É tudo isso daqui, né? É o último aqui. Tá. Enredo também é conhecido como drama ou intriga. E tem a função de dar sequência à narrativa de localizar o leitor em relação à sucessão de acontecimentos, dando ênfase e causalidade. Isso, perfeito. A gente aprendeu aqui que a estrutura de um conto ele é muito importante na hora da gente compor o nosso enredo. Ó, a gente também aprendeu que o enredo é conhecido como trama ou intriga. Vamos lá. Ana Mirella, lê esse primeiro parágrafo para mim, por favor. O conto é composto bastante por situações. Não está escrito bastante. Basicamente Isso. por Situação inicial, desenvolvimento e situação final. Ponto final. Perfeito. Pessoal, ó, quero que vocês copiem no caderno essa parte que está um retângulo vermelho, tá bom? Cauã, você quer fazer uma leitura? Porque você foi o único que não levantou a mão. Pode ser. Pode ser? Então, lê para a gente o que é desenvolvimento, por favor. Desenvolvimento. Ó, tá escrito aí, vê se você consegue. Consegue? Espera aí, professora, só um minutinho, eu tô ajeitando para ele. Perfeito. Consegue ler assim? Desde o começo aqui. Isso, André. Tá, vou conseguir. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Isso. É nesse. Nesse Isso.
De Isso. momento. Nesse momento. Isso. Que. Su. G. G. Surge. Surge. A. Isso. Que. Bra. Isso. Do. A. As. P. Aspecto. Ó, esse C é igualzinho àquele que a Letícia leu. Ele é mudo, tá? Aspecto. Isso. Aspecto. Pre. Do. Mi. Na. Não. Não. Tá. T. 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 Me. N. Tem. T. Isso, é uma palavra gigantesca, né? É. Repete comigo, Cauã. Predominantemente. Não, com calma, vamos lá. Predominantemente. Mente. Perfeito, vai. Continua. Descritivo. É. Descritivo. O. Com. Fli. Isso. Com. Comer. Sa. Começa a. Isso. Ser. Não, ó, o R tá depois, é per, não é pre. Tá. Vai. Per. Isso. Percebido. Isso. Pelo. Pelo. Lei. E. Não. Leitor. Leitor. Isso. Caramba, tá quase acabando. Esse. Com. Conflito. Isso. Esse S tem som de Z, Cauã. Isso. Zoom. Isso. Resultará. Isso. No. CLI vai. Isso. Max. Clímax. O. Isso. Mento. Isso. Maior. Isso. Peraí. Com. Tem. Então. Tensão. Isso. Da.
Na. A, A. ti. Cauã? Travou na última sílaba. Cauã? Cauã? Travou na última sílaba, Cauã. Na última. Na última. Ah. Foi narrativa. Vá. Perfeito, Cauã, perfeito. Parabéns. Cauã, olha o tamanho desse parágrafo que você leu, Cauã. Caramba, eu estou muito feliz. Gente, Cauã travou de novo. Ah, que tristeza. Estou muito feliz. Ele conseguiu ler um parágrafo desse tamanho. Ah, que maravilha. Quando ele voltar, eu falo com ele de novo. Perfeito, Cauã. Cauã, estou muito feliz. Você deu uma travada, mas eu falei aqui para o pessoal. Parabéns, você conseguiu ler um parágrafo gigantesco. Você está muito melhor na leitura. Parabéns, meu amor. Parabéns, parabéns de verdade. Gostei muito, estou muito feliz. Fique feliz também, porque você leu e leu muito bem, tá? Maravilha, meu bem. Agora você desenvolveu as técnicas aí para conseguir ler, né? Tá conseguindo dar zoom. Perfeito, meu bem, perfeito. Maravilha. Ó, gente, o Cauã acabou de ler para a gente o que é desenvolvimento, tá? E desenvolvimento é a continuação do parágrafo de introdução, que é no momento que surge lá a quebra de um momento predominantemente descritivo. O que é predominantemente descritivo? O que significa isso, essa palavra gigantesca? Ó, um momento que é predominantemente descritivo é quando ele vai descrever a história, descrever os personagens, descrever o que está acontecendo ali, tá? E isso é papel de quê, pessoal? Da introdução, né? Do parágrafo inicial. Vocês lembram disso? Faz joinha se lembrar. Não lembra? Estão me ouvindo? Ah, tá. Tomás fez 5 a cabeça. Tá bom. Perfeito. Já no desenvolvimento, que é ali na descrição, são aqueles parágrafos do meio, tá? A gente consegue perceber ali que o conflito que vai acontecer, o enredo dessa história, tá? E nesse conflito vai resultar no clímax. O que é clímax, gente? Clímax é aquele momento de tensão, tá? Prestem atenção agora que a sua professora vai narrar um momento de tensão para vocês. Ó, a princesa estava no castelo quando, de repente, ela fura o dedo dela em uma agulha e um tornado de flores surgem ao redor dela e ela desmaia. Gente, momento de tensão. A princesa desmaiou. Meu Deus, o que está acontecendo? A princesa desmaiou, pegou, deitou, dormiu. Eu acho que essa é uma parte da Bela Adormecida, se eu não me engano. Mas... Você misturou tudo, hein, Pro? Misturei várias histórias, tudo bem. Mas é um momento de tensão. Vocês conseguiram perceber a tensão do momento? Sim, A princesa foi lá, furou o dedo, de repente uma magia muito doida envolveu ela e ela desmaiou. Dormiu, ficou lá, tá? Esse momento de tensão, ele acontece agora, durante o período de desenvolvimento, os parágrafos de descrição. A gente pode ter mais de um momento de tensão dentro da história, tá? Por exemplo, vamos pensar ainda na Bela Adormecida. Então, o príncipe foi resgatar ela, chegou lá e encontrou uma floresta de espinhos e precisou entrar na floresta de espinhos e cortar os espinhos, enfim. É um outro momento de tensão. Agora, aqui na situação final, que a dona Ana Mirella vai ler para a gente, acontece diferente. Lê, Ana Mirella, o que é a situação final? É um momento de desfecho
do conto quando o conflito é resolvido, Resultando na quebra ou confirmação de uma expectativa. Perfeito, Ana, tá ótimo. Nesse trecho, Calma aí, lê. Ô, Ana, só até o ponto, tá ótimo. Letícia, termina de ler para mim, por favor. Aqui, ó, nesse. trecho, o Isso. conflito passou e os personagens Isso. são inseridos em uma nova situação. Perfeito. Gente, ó, como a Ana Mirella e a Letícia leu pra gente, a situação final é o momento de desfecho do conto, é quando a história está chegando no fim, tá? O conflito é resolvido, por exemplo, a historinha lá que a princesa furou o dedo dela e desmaiou. Nessa situação, a princesa já não está mais desmaiada, o príncipe já conseguiu subir, chegar até a princesa, dar o beijo de amor verdadeiro nela para ela acordar, tá? Tudo isso já aconteceu, o príncipe já conseguiu salvar a princesa e já aconteceu ali a confirmação da expectativa ou a quebra dessa expectativa. E você, Cauã, entendeu o que é um conto? Conseguiu entender? Sim, eu já entendi muito bem o que é um conto na outra aula, porque foi muito boa aquela aula e eu aprendi que conto começa com normalzinho, depois começa a ficar mais empolgante. Perfeito. Faz tempo que a gente também não faz. Eu acabei de lembrar, faz tempo que a gente não faz mais matemática de continha, porque eu tô com saudade de continha agora. Perfeito. Estou aqui nessa aula, preciso de matemática. Vou falar com a professora Milena que você está com saudade de matemática, tá? Mas, por enquanto, vamos esperar ela se recuperar para a gente poder voltar até a aula de matemática. Agora, pessoal, ó, vamos dar uma pausa, vamos fazer um intervalo rapidinho, tá bom? Pessoal de casa, nós vamos agora fazer uma pausa para ir ao banheiro, beber água, relaxar a nossa cabecinha e já já a gente volta. Vamos voltar do intervalo. Espero que vocês tenham conseguido ir ao banheiro, beber água. Vamos agora continuar com a nossa aula. Pessoal, agora nós vamos ver um exemplo, tá? De texto, de conto. Só que um exemplo escrito, tá bom? Vou ler esse conto para vocês. Ana Mirella, quer falar? Tá com a mão levantada? Não? Esqueceu? Tá. Vou fazer a leitura desse conto com vocês. Quero que vocês prestem muita atenção. Em quê? Nos parágrafos de introdução. Quero que você preste bastante atenção nos parágrafos de desenvolvimento e quero que vocês prestem bastante atenção no parágrafo final, que é o parágrafo de conclusão, tá bom? Eu vou ler, então vocês ouçam bem, fiquem com o ouvido de vocês bem atentos, tá? Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Acontece que essa menina frequentava as aulas da escolinha local, no mais lamentável estado. Suas roupas eram tão velhas que seu professor resolveu dar-lhe um vestido novo. Assim raciocinou o mestre. É uma pena que uma aluna tão encantadora venha às aulas desarrumada desse jeito. Talvez com algum sacrifício eu pudesse lhe comprar um vestido azul. Quando a garota ganhou a roupa nova, sua mãe não achou razoável que com aquele traje tão bonito a filha continuasse a ir suja para o colégio.
e começou a dar-lhe banho todos os dias antes das aulas. Ao fim de uma semana, disse o pai: Mulher, você não acha vergonhoso que nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, mora num lugar como esse, caindo aos pedaços? Que tal você ajeitar um pouco a casa, enquanto eu, nas horas vagas, vou dando uma pintura nas paredes, consertando a cerca, plantando o jardim? E assim fez o humilde casal. Até que a casa ficou muito mais bonita que todas as casas da rua. E os vizinhos começaram a se envergonhar e se puseram também a reformar as suas residências. Desse modo, todo o bairro melhorava aos olhos vistos. E quando um político passou, muito impressionado, disse: é lamentável que gente tão esforçada não receba nenhuma ajuda do governo. E dali saiu para ir falar com o prefeito, que a autorizou a organizar uma comissão para estudar os melhoramentos que eram necessários naquele bairro. E dessa primeira comissão surgiram muitas outras. E hoje, por todo o país, elas ajudam os bairros pobres a se reconstruírem. E pensar que tudo isso começou com um vestido azul. Não era a intenção daquele simples professor consertar toda a rua, nem criar um organismo que socorresse os bairros abandonados por todo o país. Mas ele fez o que podia e deu a sua parte. Ele fez o primeiro movimento, do qual desencadeou toda aquela transformação. É difícil reconstruir um bairro, mas é possível dar um vestidinho azul. Pronto, gente. Historinha concluída. E aí? O que é que vocês entenderam da história? Letícia está com a mão levantada. Leia, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você entendeu da historinha? Que era uma família que... era uma família bem feliz e a filha ia para a escola toda desorganizada. Aí deram uma reforma na casa e com o convite da ajuda do professor, ela ficou indo bonita, cheirosa e não sei. Tá certo, meu amor, tá certinho. Perfeito, Letícia, muito obrigada, tá, meu amor? Mas estava certinho. Ela foi lá... Muito difícil de lembrar histórias. Quê? É muito difícil de lembrar histórias. Não é difícil, você sabe, você é maravilhosa com histórias. Perfeito, Lelê, muito obrigada, tá? Sim. Quê? Mutou. Tchau? Tá, era só isso, tá bom. Agora, Tomás, fala comigo. Tomás, o que você entendeu da história? Me explica. Que era uma família bem pobre, Uhum. que não tinha muitas condições. Aí a menina sempre ia para a escola. O professor dela decidiu ajudar para comprar alguma coisa, porque sempre ela chegava com um vestido meio sujo. Aí o professor deu um vestido azul para ela, e aí a mãe dela decidiu também começar a dar banho nela todo dia antes da aula, e depois eles quiseram construir uma casa, porque construir não, eles ajeitaram reformar. a casa. Isso, perfeito. Reformar a casa delas por causa da menina, que achava que uma menina tão bonita morar numa casa que estava caindo quase aos pedaços. Perfeito. E depois? E depois todo mundo do bairro ali da rua ficou envergonhado e quis reformar sua casa também. E reformar a casa, e aí o bairro inteiro ficou bem bonito, e depois um político passou ali e achou que estava um pouco dinheiro, e foi para pedir ajuda para o prefeito, e o prefeito ajudou a conseguir
mais dinheiro para aquelas pessoas. E aí, enfim, né? Perfeito, Tomás, perfeito. Obrigada, meu amor. Maravilha, certíssimo, tá? Agora, Pedro. Pedro? Pedro? Pedro, tá me ouvindo? Oi, oi, oi. Fala para mim, meu bem, o que você entendeu da história? Eu entendi que era uma menina bem bonita que não tinha muitas condições. Ah, E como ela ia para a escola, ela ia toda suja. E o professor sempre, sempre falava para ele mesmo. Porque uma menina tão incrível toda hora vem para a escola suja. Depois o professor falou que ia dar uma camisa azul para ela. Depois deu e como a mãe dela viu, não estava muito aí. Depois ela foi suja de novo. Depois o professor falou com a mãe dela, né? Depois, se ela tão sujasse, a mãe dava um banho nela para ir para a escola. E o pai dela falou bem assim, porque a gente não reforma essa casa, ela está quase caindo aos pedaços. Depois ela reformou, depois o bairro inteiro ficou com inveja e reformou a sua casa também. E o governador passou por lá e falou, por que a gente não sei, essa fala. Depois falaram com o prefeito e esse foi o fim da história. perfeito, meu bem, perfeito. Parabéns, obrigada. Obrigada, Pedro. Pedro, só vamos manter a câmera ligada, tá bom? Isso, vamos manter a câmera ligada. Maravilha, gente, ó. Agora que a gente já entendeu o que aconteceu na história, a gente já reviu tudo, quero que vocês... Fala, Tomás. Esqueci. Tá. Perfeito. Quero que... A gente aqui tem 3 exercíciozinhos para a gente fazer, tá bom? Ó, agora que a gente fez a leitura e entendeu o conto, me diga. 1, como é que foi a introdução desse conto? 2, como é que foi o desenvolvimento desse conto? E 3, o que aconteceu na conclusão desse conto, tá bom? Não precisem copiar, pode só colocar a resposta no caderno, tá bom? Então, coloquem aí as respostas. Vou dar para vocês 5 minutinhos para vocês pensarem. Vão pensando no que aconteceu na história. Aí, a gente vai começar a fazer juntos, tá bom? Vou chamar ali, a gente tem 3 perguntinhas e temos 5 pessoas. Dá para a gente aí fazer tranquilamente. Pode falar, Tomás? Vocês estão levantando a mão para responder? Tá bom. Pode deixar levantada a mão. Professora? Oi, Pedro. Não está aparecendo onde que a gente escreve. Quê? Não está aparecendo onde que a gente escreve. Como assim? O que a gente vai escrever com essa pergunta. Ó, tá aí, ó. Pergunta número 1. Como foi a introdução do conto? Não está aparecendo, não. Está aparecendo aquele texto dessa primeira. Ah, é? Então, Tá. Pronto. Vê se foi agora, gente. como foi a introdução do conto? Isso. Não, minha folha rasgou. Ó, então vamos lá. Como foi a introdução do conto? Como foi o desenvolvimento do conto? O que aconteceu na conclusão do conto? Tá? Professora, o que aconteceu no conto? A introdução. O que é a introdução do conto? Você caiu na hora, né? Introdução são os parágrafos iniciais, que eles vão descrever o que está acontecendo na história. Tá bom? Vou descrever o que aconteceu no início, como ele descreveu, como é que foi essa introdução. O início foi uma menina... Calma aí. Você primeiro pensa
tá? Depois eu vou chamar para responder. Aí depois, a segunda pergunta é para você pensar como é que foi o desenvolvimento desse conto, tá? Como é que foram os parágrafos de desenvolvimento? Hoje eu não estou pedindo para vocês contarem os parágrafos, tá? Hoje eu só estou pedindo para você me relatar como é que foi essas partes do texto. Então, como é que foi a introdução? Como é que foi o desenvolvimento? O que aconteceu lá na conclusão? Vamos só relembrar rapidinho o que é introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Então, ó, vamos lá. Introdução são os parágrafos iniciais. É ali o início do texto que é responsável por contar para a gente qual é o tipo de texto, que situação que está acontecendo ali. Ele traz também a descrição dos personagens, traz a percepção ali do que está acontecendo, tá bom? Ô, professor, Quê? no último, conclusão, era o que mesmo? Conclusão. Vou falar, vou explicar. Tá. Ó, aí tá, essa é a introdução. Introdução também é responsável por causar aquela sensação de querer ficar, por cativar a nossa atenção, né? O segundo, que é desenvolvimento. Desenvolvimento são os parágrafos ao redor, no meio do texto, que contam o que aconteceu, que vão ali conter a história e as situações que se desenrolaram até chegar na conclusão. Porque a conclusão, gente, é o final da história. São os últimos parágrafos que fecham a ideia da história, tá? Que fecham o que aconteceu no final, é o relato final ali dessa história. É onde tudo fecha, tudo acontece, e normalmente coloca os personagens numa nova situação, né? Por quê? Já teve ali, já acabou o conflito, já acabou tudo. E ele traz o personagem em uma situação diferente. Tá bom, pessoal? Agora que a gente relembrou tudo, dei aí os 5 minutinhos para vocês lembrarem. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão copiando as perguntas ou não? Eu tô. Eu já acabei. Não, eu acabei de copiar as perguntas. Mas e agora o que tem que fazer? Tem que responder. Tem que copiar as perguntas? Não precisa, mas tem gente que gosta. Eu não copiei. Para já ir Não tem mais problema. rápido. Eu disse que podia ir direto responder, mas tem gente que gosta de responder, de copiar. Me avisem, quem está copiando, me avisem para eu passar, para eu poder passar. Eu acabei. Tá? Então, quem não está copiando, não tem problema. Por quê? A gente vai passar para a próxima tela para a gente poder responder essas perguntas, tá bom? Mais. Não? Então, vamos lá, Ana Mirella. Faz comigo a número 1. Tá? A menina ia para a escola toda suja. Tá. E o professor dela... Tá, calma aí. É um pouquinho antes. Começou um pouquinho antes. A história, o parágrafo de introdução começou um pouquinho antes. Tá? Você lembra ou não lembra? Não. Pedro? Oi. Liga a câmera, por favor. Oi. Vamos falar comigo. Oi? Liga a câmera para responder comigo, por favor. Não quero ligar. Foi, então vamos lá, responde comigo. O que aconteceu no parágrafo de introdução? Uma menina foi para a escola. Antes disso, o que ele fez? Foi a primeira coisa que o narrador fez no texto. Como assim? Assim, lá no início da história. O que aconteceu? O que mostrou para a gente no início da história? Quer que eu volte para você ver? Uma menina indo para a escola. Antes da menina indo para a escola, ele explica como é que essa menina é.
Ó, vamos voltar aqui, ó. Calma aí, ó. Professora, eu sei. Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Tá vendo? Logo após, ele fala que essa menina vai para a escola toda suja. Entendeu? Captaram agora? Então, vamos colocar lá, ó. O texto. O narrador conta que uma menina em um bairro pobre ia para a escola. Como é que ela ia para a escola, pessoal? Suja. Isso, toda suja. Perfeito. Ó, então, na introdução, o narrador contou pra gente que uma menina de um bairro pobre ia para a escola toda suja, né? Maravilha. Agora, nos parágrafos aí de desenvolvimento. Tomás, você consegue me ouvir agora? Tá, maravilha. Então, vamos lá. O professor, sabe que eu coloquei? Na segunda que eu coloquei boa. Quê? Na segunda aí que era... Qual que era mesmo a segunda? O desenvolvimento. Desenvolvimento é... O que era desenvolvimento mesmo? São os parágrafos que eles contam o que aconteceu na história. São aqueles parágrafos do meio. Foi que... sobre uma menina que não sei, professor. Não lembra o que aconteceu no meio? Alguém lembra? Não. Quer falar? Letícia, lembra? Quer falar o que aconteceu logo depois? Pode falar, Letícia. Sim. Ah. Depois que ela ia toda suja para a escola, o que aconteceu? Professor, acho que ela estava indo muito suja. E aí, ele resolveu dar um vestido para ela. Aí depois? Um vestido azul. Tá, deu um vestido azul. Ó. Depois que ele deu um vestido azul para ela, o que a mãe dela passou a fazer com ela? Dar banho todos os dias antes de ir para a escola. Os dias. Então, perfeito. Ó, o professor deu um vestido azul para ela e a mãe dela passou a dar banho nela todos os dias antes da menina ir para a escola. Perfeito. Aí, depois disso, começou a desencadear uma sequência de coisas, não foi, pessoal? Sim. Então vamos lá. E essa atitude desencadeou uma sequência de outras atitudes no bairro, né? O pai dela melhorou a casa, os vizinhos melhoraram a casa, né? Professor, Ó. O próximo eu sei. Então fala, número 3. A conclusão. Número 3, a conclusão foi que uma menina de um vestido azul, como que ela poderia mudar o bairro inteiro? O professor, na verdade, né, dando só um vestido azul, ele não poderia mudar o bairro, as coisas, mas com um vestido azul e fazendo a sua parte, sim. Perfeito. Mas um pouquinho antes, vamos arrematar esse final. Então tá, vamos lá. No final, o que aconteceu com o bairro no final? Ele virou um bairro bonito. Um bairro que era feio.
É, Ficou bonito. e agora com mais dinheiro, né? E Dinheiro. com iniciativas do governo. Isso. Perfeito. E aprendemos que com... O que você falou do gesto? Do gesto que o professor não poderia mudar o bairro, mas poderia mudar uma menina e fazer sua parte. Isso. E que com o pequeno gesto... Calma aí. Tá. Pôde mudar muita coisa. Pois o professor não podia mudar o mundo, mas podia fazer sua parte. Podia fazer sua parte. Perfeito, pessoal. Então, agora nós fizemos a análise aí da nossa introdução, fizemos a análise da nossa conclusão e do nosso parágrafo de desenvolvimento. Vou salvar essas respostas, tá? Não precisem se preocupar, está salvo. Vou enviar lá no WhatsApp para vocês guardarem no caderno, tá bom? Tudo certo, pessoal? Eu sei que vocês estão copiando, mas... Letícia e Tomás, vocês levantaram a mão agora para quê? Eu anotei. Ah, já tinha levantado, né? Tá. Eu levantei para retrospectiva. Ah, desculpa, então levanta a mão de novo. Eu também. Baixei. Então tá, o Tomás está na frente do Pedro, eu sei, porque eu que baixei a mão do Tomás. Perfeito. Ó, pessoal, vou passar para a nossa retrospectiva. Salvei esse coisa de respostas e vou enviar lá no WhatsApp para vocês terem essas respostas para vocês anotarem no caderno, tá bom? Pode ser? Pode? Tá bom. Maravilha. Tá bom, Letícia? Letícia? Eu tô no banho. Ó, vamos fazer assim. Eu salvei e eu vou mandar lá no WhatsApp para você copiar com mais calma depois, pode ser? E eu tô no banho. Então, agora a gente vai dar uma pausa na cópia e você copia depois, tá? Tá. Maravilha. Ó, Mas gente. eu não... Depois. Mas depois eu não vou estar aqui. Mas aí você copia em casa, que aí você copia com mais calma, tá bom? Vou colocar aqui para vocês uma palavrinha. E na retrospectiva de hoje... Hoje a gente vai fazer... Eu quero que cada um me fale uma palavra do que é conto para vocês e do que vocês aprenderam conto. A Letícia, que está com a mão levantada, está ali na frente. Letícia, fala para mim. Uma palavrinha que representa para você o conto. Conto. Não, sem ser a palavra conto, né? Eu não sei. Quer que eu passe para o Tomás e depois você pense melhor? Mas eu não sei. Tá, então eu vou passar para o Tomás e você vai ficar pensando, tá bom? Fantástico. Ah lá, o Tomás escreveu a palavra fantástico. Já sei. Fala então, Letícia. Conto de fada. Conto de fada, conto de fada. Perfeito. Pedro, fala uma palavra para mim. Alegria. Alegria. Perfeito. Agora você, Ana Mirella, fala uma palavra para mim. Conto de terror. Conto de terror. Esquecer, né? Eu vou escrever uma palavra aqui também, que é narrativa. Cauã, fala para mim uma palavra. Texto. Texto, maravilha. Texto. Maravilha, pessoal.
fizemos essa retrospectiva aqui. O nome dela é Chuva de Palavras, tá bom? Eu gosto muito desse tipo de narrativa, de retrospectiva, perdão. Eu acho ela muito legal de fazer. Essa foi a primeira. Nas nossas próximas aulas, eu vou tentar trazer também uma chuva de palavras, ou então uma nuvem de palavras, que eu acho legal, é bem bacana de fazer. Muito obrigada pela aulinha de hoje. Estamos encerrando a nossa aula. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, podem marcar a gente com @alicerceedu nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada para quem assistiu até o final. Pessoal, vamos ligar o microfone para dar tchau para o pessoal de casa? Sim! Tchau! Bora! Tchauzinho, gente! Falou! Falou, pessoal!